Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 27 de janeiro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 4, a perseverança da esperança. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 12, o labor de amor, parte 2. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele realmente quer que a gente perceba que não é só ter o amor de Deus, mas a gente precisa ser aperfeiçoado nesse amor. Ele quer nos dar cada vez mais profundidade no amor. Ele não quer que nós sejamos cristãos superficiais, mas cada dia a gente se aprofunde mais. E o amor, ele é acompanhado pela luz. Senhor Jesus, ao receber amor, a gente precisa receber luz também. Ó Senhor Jesus, porque ao sermos iluminados, a gente vai deixar toda a barreira que nos impede de ter comunhão com Deus. E ao ter comunhão com Deus, a gente vai estender essa comunhão para as pessoas. Vamos conectar as pessoas com Deus. E quando nós estivermos conectados, as pessoas também, nós vamos poder ter comunhão uns com os outros. Ó Senhor Jesus, é isso que vai nos apartar de toda injustiça. Senhor Jesus, vai nos levar a ser perdoados pelo Senhor e nos manter conectados com Ele na sua presença. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Levítico capítulo 19, versículo 18. Ó Senhor Jesus. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ó Senhor Jesus. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Ó Senhor Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, do 22 ao 25. Ó Senhor Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ó Senhor Jesus. 1 João capítulo 1 todo. Ó Senhor Jesus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as vossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 1 ao 11. Ó Senhor Jesus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente
tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 23. Ó Senhor Jesus. Ora, o seu mandamento é este, que creamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 João capítulo 2, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Receber luz para conectar-se com Deus e com os irmãos em amor. Ó Senhor Jesus. Nossa conversão é só o começo de nossa história com o Senhor. Assim que nos convertemos, passamos a ser supridos pela raiz santa, a fim de manifestar Deus em nosso viver. As pessoas precisam ver o amor em nós. Não podemos ter a aparência de uma figueira repleta de folhas, mas sem frutos. Almejamos dar frutos de amor e rogamos ao Senhor que nos abençoe dia a dia para alcançarmos esse objetivo. Ó Senhor Jesus. Sabemos que o amor é fruto do Espírito. O amor é a base dos demais itens: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que não são apenas boas ações, mas a manifestação do amor ágape. Do Antigo Testamento ao Novo, o mandamento de amar ao próximo está presente, pois se tivermos amor, teremos tudo. Ó Senhor Jesus. João, o apóstolo, logo no início de sua primeira epístola, afirma que a vida eterna, que estava com o Pai, foi manifestada no Filho, e também diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. É muito interessante que primeiramente os apóstolos se conectaram a Deus e ao Filho, para que depois, por intermédio deles, os irmãos da igreja também se conectem ao Pai e ao Filho. Podemos perceber, por exemplo, os tessalonicenses conectando-se com o Pai e com o Filho, por intermédio da pregação dos apóstolos. A conexão com Cristo e com Deus, de natureza vertical, precisa de uma conexão horizontal com os irmãos. Os apóstolos conectaram os tessalonicenses verticalmente com Deus e, como consequência, conectaram-se horizontalmente com eles. Ó Senhor Jesus. Continuando, vemos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O amor de Deus nos leva a ter comunhão com os irmãos. Todavia, as conexões horizontal e vertical somente são estabelecidas se não houver pecado ou outro obstáculo. A falta de luz indica a existência de pecado em nosso viver, prejudicando nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Ó Senhor Jesus. É mediante o andar na luz que estabelecemos a comunhão horizontal com os irmãos. Quando experimentamos a luz do Senhor, é-nos aberto um caminho para receber o Deus que é amor. Dessa forma, em primeiro lugar, devemos limpar-nos de todo o pecado para realmente amar a Deus e estar conectados com seu amor. Essa base nos permitirá estabelecer uma conexão com os irmãos.
Tudo isso é muito prático. Portanto, não adianta falar a respeito do amor se em nossos relacionamentos os canais estiverem entupidos. Precisamos viver na luz. Ó Senhor Jesus! No trecho de 1 João está evidente a importância da confissão dos pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Talvez achemos o viver da igreja difícil e que não temos as qualificações necessárias. Isso acontece quando nos comparamos com os irmãos e nos achamos fracos. Mas aqui vemos que não precisamos ser uma pessoa muito forte. A solução é simples. Basta confessar os pecados e o Senhor nos perdoará. Certamente, isso não é um incentivo para pecar. Todavia, se alguém for vencido pelo pecado, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ó Senhor Jesus! Na leitura de 1 João, não há dúvidas quanto ao mandamento a que ele se refere. O mandamento é justamente o de amar o próximo e se refere ao amor de Deus. Os versículos seguintes são uma sequência lógica de quais passos precisamos trilhar para guardar esse mandamento. Antes de tudo, é necessário receber luz para limpar todas as impurezas existentes no canal de conexão com Deus e com os irmãos. Uma vez limpo o canal, o amor flui pela vida de Deus e dá muito fruto. Ó Senhor Jesus! Amado leitor, creamos no nome de Jesus e amemos uns aos outros. O amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, pois Deus é amor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Há barreiras entre você e Deus e entre você e os irmãos. Reserve alguns minutos para orar sobre isso e receber luz do Senhor, permitindo que o amor flua de você. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Aqui é mais uma pergunta, para nos expor. Senhor Jesus, e como eu estou sempre falando aqui, não é simplesmente para você pegar, ler o alimento diário, já cumpri meu item do dia, ler o alimento diário e pronto. Não, a gente precisa refletir nisso aqui. Ó Senhor Jesus, você tem alguma barreira com Deus? Tem alguma barreira entre você e Deus? Ó Senhor Jesus, é só você ver como é que está o seu amor. Se você vê que o amor não está fluindo, se você não consegue amar os irmãos, apesar das dificuldades, apesar das situações, existe uma barreira entre você e Deus. Ó Senhor Jesus. E aí você começa a julgar. Se você julga, você vai ter uma barreira entre você e os irmãos. Você vai ter dificuldade de levar os irmãos para o Espírito, de levar os irmãos a se conectarem a Deus. Ó Senhor Jesus, porque tem algo ali inadequado. Ó Senhor Jesus. Por isso ele falou, a gente precisa de luz, em primeiro lugar no nosso viver. Porque quando eu sou iluminado, eu percebo que eu também tenho pecado. Eu também posso errar. Ó Senhor Jesus, e aí eu preciso aprender a perdoar. Cristo me perdoou, mas Ele não perdoa só o meu pecado, mas Ele também perdoou o pecado do mundo inteiro. O Senhor, quando mandou os discípulos, falou para os discípulos, olha, quem vocês perdoarem, está perdoado. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa realmente aprender a perdoar, mas tem que exercitar o Espírito, tem que ser iluminado. Vamos tirar todas as barreiras, que nos impedem de ter comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos. Ó Senhor Jesus. E o ponto-chave de hoje: estabelecer uma comunhão, uma conexão adequada com Deus, para termos uma comunhão, uma conexão adequada com os irmãos. O que o Senhor falou no dia de hoje é para a gente ter uma real conexão, e não um conceito a respeito dela, mas uma conexão real, onde o Senhor pode falar conosco, onde os irmãos podem se abrir, onde a gente pode levar os irmãos à presença de Deus. Isso é que é importante. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O dia de hoje o irmão está, o Senhor, o alimento diário mostrando para nós. E quando eu falo o irmão está mostrando, o Senhor está mostrando, o alimento diário está mostrando, é a mesma coisa, Tudo é o intuito de Deus para cada um de nós. O Senhor está usando os irmãos, está usando a literatura, o alimento diário, a palavra escrita, para Deus poder falar conosco. Ó Senhor Jesus. E mostrou para nós que a gente precisa de duas comunhões, É como a cruz, Tem a parte vertical e tem a parte horizontal. Se tiver só a parte vertical, não dá para dizer que é uma cruz. Se tiver só a parte horizontal, também não é a cruz. Tem que ter as duas partes, vertical, horizontal.
a parte vertical ela é maior, né? A nossa comunhão com Deus tem que estar ali 100%, não pode ter só um pouquinho. Ó Senhor Jesus, a gente precisa estabelecer uma conexão de Deus, onde Deus possa fluir. Ó Senhor Jesus, aí essa comunhão vertical, ela sustenta a horizontal. Senhor Jesus, você só tem comunhão entre os irmãos, né? O que hoje muitos fazem, né? Que é só falar o que as pessoas querem ouvir, né? Ter aquele ambiente agradável para as pessoas e tal, mas sem essa comunhão aqui, sem a direção de Deus, essa comunhão não se sustenta. Ela não tem sustentação, ela fica solta. Ó Senhor Jesus, ela pode estar tanto em cima, pendurada em algum lugar, em alguma coisa, ou pode estar embaixo, né? Ligada, conectada ao mundo. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer fazer uma separação. Ó Senhor Jesus, o que nos separa do mundo é a conexão vertical. Por isso ele mostrou aqui, na leitura ficou muito claro. Se você ainda não conseguiu compreender, lê de novo, e de novo, até você entender. Ele mostrou para nós que temos uma conexão com Cristo e com Deus, que é da natureza vertical. E ela precisa de uma conexão horizontal com os irmãos. Então os apóstolos conectaram os tessalonicenses verticalmente com Deus e, como consequência, conectaram-se horizontalmente com eles. É o que acontece, esse erro acontece muito hoje. Muitos irmãos querem estabelecer uma comunhão com os irmãos. Ah, poxa, eu vou lá visitar, vou ter comunhão, vamos lanchar, vamos comer uma pizza, vamos estar junto. Só que o que vai sustentar isso aqui é isso aqui. Eu preciso de direção de Deus. Eu preciso trazer os irmãos para o Espírito. Então hoje, muitos irmãos veem, né, hoje com a situação de isolamento social, pandemia, então muitos irmãos sumiram. Né? A gente chama para as comunhões virtuais e aí sumiram. Aí alguns querem, não, vamos voltar à reunião, ao local de reunião, porque o local de reunião vai resolver. Aí os irmãos também não vão para o local de reunião, não vão para a reunião presencial. Ó Senhor, eu não participo nem da virtual e nem da presencial. A questão não é se tem virtual ou se tem presencial. A questão é levar os irmãos a ter conexão com o Senhor. Por que os irmãos não participam das conexões, das reuniões, né, virtuais? Por que não vão nas reuniões presenciais? Porque está faltando isso aqui. Ó Senhor, falta comunhão com Deus. Às vezes eles gostam dos irmãos, gostam de estar junto e tal, mas há um impedimento. Né? Aqui não tem problema, os irmãos vão lá, você vai na casa dos irmãos, os irmãos recebem, tudo bem, está tudo tranquilo. Mas falta comunhão com Deus. Então é por isso que ele mostrou aqui, para os apóstolos terem comunhão com os tessalonicenses. Em primeiro lugar, eles conectaram os tessalonicenses a Deus. Depois foram conectados com eles. Então ele mostrou, né, que é para que nós tenhamos comunhão um com os outros. Mas em João fala, mas a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Cristo Jesus. Então a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho, Cristo Jesus. Então, para a gente ter essa comunhão real, verdadeira, eficaz, que nos aperfeiçoa no amor, tem que ter essa comunhão aqui, como o irmão mostrou, como a Aline já mostrou para nós, tem que ter luz. Se não tiver luz, a nossa comunhão com Deus e com os irmãos vai ser prejudicada. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber que o amor, ele é para a gente ter comunhão. O amor é para a gente ter uma comunhão real com Deus, uma comunhão real com os irmãos. Não é só visitar, rir, brincar. Tudo isso vai acontecer, mas o principal da gente se juntar ao Senhor é a conexão. Primeiro a conexão vertical, depois a horizontal. Né? Eu quero ter uma comunhão horizontal com os meus irmãos. Mas se eu não chegar lá e primeiro levar eles para o ambiente, para a esfera de Deus, não adianta. Como já compartilhei essa semana. Antes de Cristo, o homem não tinha condição de se achegar a Deus. Mas depois de Cristo isso fez toda a diferença. Porque agora o homem pode se achegar a Deus. Antes de Cristo, Deus, ele tinha que sair da esfera celestial e vir para a esfera terrena para falar com o homem. Então ele falava, né, a gente vê vários relatos de voz no céu, falava no meio dos trovões, né, fogo, vapor, fumaça, né, anjo, Senhor Jesus. E a gente vê várias vezes descrição de que o anjo não sei o que, depois a gente vê uma outra descrição. E Deus veio falar. Então o anjo vinha representar Deus, aquilo era a presença do próprio Deus.
Ó Senhor Jesus. Então Deus tinha que abandonar a sua esfera celestial e vir para a esfera terrena. Mas hoje, depois que Cristo veio para a esfera terrena, resolveu tudo aqui nessa esfera, ele elevou o padrão de comunhão com Deus. Agora o padrão de comunhão com Deus é numa esfera superior, é na esfera espiritual. Por isso hoje a gente não está ligado a Deus apenas na esfera da criação. Nós estamos ligados a Deus na esfera espiritual. Então a gente tem que aprender a ter comunhão com Deus na esfera dele. Tem que aprender a deixar a nossa esfera. Então a gente precisa chegar, na Bíblia fala que Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Ó Senhor Jesus. Como? Porque eu preciso trazer o reino. Mas o que é o reino? Ó, não, se alguém te disser, eis o reino ali, ou lá está, não acrediteis, porque o reino já está convosco, o reino está dentro de vós. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso ser encabeçado por Cristo. Se eu for ter comunhão com os irmãos, encabeçado com Cristo, eu estou levando até os irmãos a esfera do reino, a esfera celestial, a esfera de Deus. E quando eu levo isso, eu desperto o espírito dos irmãos. E aí os irmãos são reconectados com Deus. Aí agora eu posso ter comunhão com os irmãos. Ó Senhor, uma vez conectados com Deus, aí é por isso que a gente viu, né, no mendiário anterior, que a gente foi falar sobre a glória do Senhor, a gente viu essa questão de que Deus nos usa para expressar a glória. A gente viu sobre a pessoa de Paulo. Paulo tinha coisa que ele falava, olha, isso diz o Senhor, não eu. E tinha coisa que Paulo falava, isso digo eu, e não o Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas o falar de Paulo e o falar de Deus era a mesma coisa, porque Paulo estava inteirado. Ele conhecia intimamente Deus, ele sabia que estava no coração de Deus. E também, por que nós precisamos ter essa conexão? Porque às vezes Deus ele quer nos usar para falar algo de maneira humana, contando uma experiência. Por isso que ele falou, a gente precisa ser conectado com Deus, viver na luz, não viver em pecado. Mas se por acaso você tropeçar e cair em pecado, o Senhor ele é fiel e justo para te perdoar. Ele é Cristo, o justo. Mas a gente não pode achar que o Senhor é um advogado como um advogado do mundo. O advogado do mundo, ele é contratado para defender um bandido. Ele sabe que o bandido é mau, sabe que realizou isso, realizou aquilo, mas ele vai usar de artifícios na lei para inocentar o seu cliente, independente do que ele fez ou não. Então, ele não vai agir com justiça, ele vai agir dentro da justiça para inocentar. Cristo ele nos inocenta, mas de maneira justa. Ele vem com justiça. O Senhor usa a verdade. A gente já viu isso anteriormente, né? Cristo, ele tem a verdade e a justiça. Ó Senhor Jesus, Deus, ele traz para nós amor e luz. Amor e luz andam juntos quando a gente se aprofunda no Senhor. Porque Cristo, Deus tem um mistério. O mistério de Deus é Cristo. Cristo também tem um mistério. O mistério de Cristo é a igreja. Ó Senhor Jesus. Então, a igreja, a comunhão, a esfera da igreja nos mostra quem é Cristo. E Cristo nos leva a tocar no Pai. Por isso está mostrando para nós que a gente precisa ter uma comunhão que nos traga amor, também nos traga luz. Ó Senhor Jesus. Isso precisa ficar claro para nós. Comunhão entre nós, irmãos, é um resultado da nossa comunhão com Deus, de ter uma comunhão com base no amor. Como mostrou, o amor te dá a base para as outras coisas. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o amor é que inicia tudo isso. Então as outras coisas não são só boas ações, mas são coisas que são resultado do amor. São frutos do Espírito, frutos do amor. Por isso que não pode ser qualquer amor. Eu preciso subir de nível no amor. Preciso conhecer e tocar o amor de Deus. Então as outras coisas do Espírito são consequências do amor. Ó Senhor Jesus. O Senhor quer trazer isso para nós. Mas sem iluminação, vamos tocar numa palavra superficial. Não vamos... a gente vai olhar para o outro, querer ajudar o outro, mas a gente não vai estar limpo diante de Deus. Ó Senhor Jesus, isso traz um grande prejuízo. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor e estender essa comunhão com Deus para os irmãos, para que os irmãos também tenham comunhão com Deus. Não basta só ouvir o meu falar. Os irmãos têm que ouvir falar de Deus.
senão o meu trabalho é incompleto. A minha pregação no Evangelho é incompleta. A gente tem que aproveitar os ambientes de luz para a gente ser limpo pelo Senhor, a gente poder tocar no Senhor, tocar no amor, receber esse amor e ser aperfeiçoado nele. Esse amor tem que ser cada vez mais perfeito, mais parecido com o amor de Deus. O amor de Deus é perfeito, ele não deixa barreiras, ele não deixa brecha. Ó Senhor Jesus, por isso que Cristo veio, né, trazendo esse amor para nós, mostrando a maneira de viver no amor do Pai. Mas para eu poder realmente ter uma conexão real, né, com Deus, com os irmãos, eu tenho que ter experiência, eu tenho que experimentar a luz do Senhor. Quando eu tenho experiência com essa luz, o amor nos abre um caminho, né? Essa luz abre para nós o caminho para tocar no amor de Deus. É algo diferente. A gente precisa do amor de Deus para completar a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Recentemente estava ouvindo uma palavra de um pregador famoso. Ele estava falando, né, dando vários conselhos para as pessoas, né, usando a Bíblia, né, como eu já citei várias vezes essa semana. Ó Senhor Jesus, usando a Bíblia com histórias para aconselhar e tal. Ó Senhor Jesus. E aí chega uma hora da pregação dele que ele fala que quanto mais ele lê a Bíblia, menos ele entende. Ó Senhor Jesus. Mas ele quer ser uma pessoa que leva Deus para as pessoas, uma pessoa agradável. Então ele quer se manter aqui. Mas falta para ele se manter aqui. A gente não vai ficar julgando, né? Se ele tem uma conexão com Deus, se não tem. Se ele está fazendo a obra de Deus ou não. Ó Senhor Jesus, a Bíblia diz que quem não é contra nós é por nós. Mas também o Senhor fala, quem comigo não ajunta, espalha. Ó Senhor Jesus, mas a gente não é para ficar julgando essas situações. Mais ou menos para a gente perceber, olha, eu vejo a minha experiência. Né? Quando eu ouvi essa palavra, eu falei, Senhor, mas comigo é o contrário. Quanto mais eu tenho comunhão com o Senhor, mais entendimento eu tenho da Bíblia. Como que esse homem está ali pregando, né, esse irmão, pregando ali o Evangelho para tantas pessoas, fala que lê a Bíblia e não entende? Ó Senhor Jesus, a Bíblia fala justamente para a gente procurar compreender a vontade de Deus. Fala que a Bíblia vai nos mostrar o plano de Deus. Então quanto mais você lê, mais você precisa entender. Aí entra o que o Alimento Diário mostrou hoje. Tem um canal entupido. Tem um problema no relacionamento. Ó Senhor Jesus, se a gente ficar só aqui, o negócio é falar de Jesus para as pessoas, vamos falar. Aí eu falo, é aquela minha preocupação de sempre, né? Que eu estou sempre externando aqui. Olha, eu vim, né, pregar o Evangelho, qualificar outros, mas eu mesmo ser desqualificado. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa ter comunhão com o Senhor. Né? Por um lado, o que a gente tem que ver? Olha, essa é a porção que Deus deu para ele. Olha, ele vai lá, fala coisas engraçadas, fala coisas bonitas, coisas boas, e com isso, de repente está atraindo algumas pessoas para o Senhor. Mas, se ficar só nisso, as pessoas não têm base, não têm sustentação, porque é um amor superficial. É uma pessoa que ama falar do Senhor, ama falar da palavra, ama levar as pessoas ali e tal, mas é algo incompleto. Por isso que a gente, antes de entrar na questão do amor, a gente entrou primeiro na questão da iniquidade. Eu estou sempre lembrando isso. Ó Senhor Jesus, porque não é só questão de fazer coisas, mas é questão de não deixar o amor esfriar. Deus deixou um patamar para nós, Ele deixou algo para nós. E aí, como o irmão bota aqui, mas não é para você olhar e falar assim, irmão, é muito difícil, não tenho qualificação. A questão não é ter qualificação, a questão é ser simples. A questão é ir diante do Senhor e confessar. É ser iluminado. Mas, irmão, eu não tenho nada para confessar. Como a gente viu na leitura. Se você acha que você não tem pecado, das duas uma. Ou você é mentiroso, ou Deus é mentiroso. Ó Senhor Jesus, Deus é mentiroso? Ó Senhor Jesus, o Deus desse século é. Agora Deus, o próprio Deus, Deus vivo e verdadeiro, Ele não é mentiroso. Então eu tenho que perceber, se eu acho que não tem pecado em mim, eu estou errado, não é Deus que está errado. Então eu preciso ser iluminado. Paulo fala em Coríntios, né? Senhor Jesus, a minha consciência não me acusa de nada, mas nem por isso eu me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Então a minha consciência está tranquila, mas eu preciso orar, eu preciso ir diante de Deus, eu preciso da luz de Deus, aí o Senhor vai mostrar. E como eu sempre compartilho aqui, né? Quanto mais você cresce na vida de Deus, mais você vai vendo que coisinhas pequenininhas são pecado. Antes você achava que falar um palavrão era pecado. Depois você vê que pensar é um pecado. Aí você vai lá,
para de falar, para de pensar, mas você ainda pensa mal do irmão. Se você pensa mal do irmão, você odeia seu irmão. Se você odeia, você matou ele. Se você matou ele, você está andando na treva e não na luz. Foi o que a gente leu hoje, né? 1 João, 2 João. É isso que o Senhor quer nos iluminar. A palavra está dizendo isso. Se a palavra está dizendo, eu preciso compreender a palavra e buscar a palavra. Como que eu posso dizer que eu leio e não entendo? Senhor Jesus, né? Não estou buscando discernimento diante de Deus. Então o Senhor está mostrando para nós, não é uma questão de você ser forte. Deus não está querendo fazer super-heróis, não. Como eu compartilhei ontem. Não foi você que escolheu Deus. Foi Deus que te escolheu. Com falha, com timidez, com problemas. Porque Deus confia em você? Não, Deus confia na palavra que Ele está dando para você. Por isso que eu preciso estar firme nessa conexão vertical. Se eu tenho muita comunhão com os irmãos, tem que ser um resultado de muita comunhão com Deus. A parte vertical da cruz tem que ser maior do que a horizontal. Ó Senhor Jesus, essa é a minha preocupação aqui. Todo dia eu estou aqui, né, entrando na casa dos irmãos, falando com os irmãos, aconselhando, iluminando, buscando. Senhor Jesus, mas isso tem que ser resultado de muita comunhão com o Senhor. Eu não estou aqui falando qualquer coisa. Estou aqui para trazer comunhão com Deus. Por isso que às vezes os vídeos ficam um pouquinho maior. Às vezes eu tenho muita coisa para falar, o Senhor fala, parou. E o vídeo fica mais curto. Agora tem coisa que o Senhor fala, ó. Eu falo, Senhor, já está bom? Não, continua. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber, como ele falou, né? A gente não pode tomar isso como incentivo para pecar. Ah, eu sou fraco, eu não vou conseguir. Ah, se eu pecar, Jesus vai me perdoar. Não, Ele vai te perdoar, mas de maneira justa. É você confessar diante dEle, é você se arrepender mesmo. Ó Senhor Jesus, o pecado está sempre nos assediando. Então, às vezes, ele vai nos vencer. Mas o Senhor quer fazer de nós vencedores. Aqueles que vencem mais do que perdem. Ó Senhor Jesus, aquele cujas vitórias, né, elas alcançam um objetivo muito maior do que as derrotas podem derrubar. Ó Senhor Jesus. Então, né, o Senhor quer que a gente cresça, né? Mas às vezes esse gráfico não vai ser tão reto, às vezes ele vai ser meio assim, né? Você cresceu um pouco, pecou, mas aí você cresce novamente. Aí peca, cresce mais um pouco, peca, cresce. O que não pode é peca. Aí daqui a pouco você está lá embaixo. Agora para você subir o gráfico de novo vai ser mais difícil. Então, a gente precisa ficar atento, ser iluminado pelo Senhor para voltar rápido ao crescimento. Como mostrou, não é o estágio, é o estado. Não é chegar ao final da corrida, é correr. Não é vencer, é lutar. Ó Senhor Jesus, a gente precisa continuar lutando. E impureza está sempre surgindo. Seu quintal, você vai lá, bota um monte de coisa, daqui a pouco surge um mato. Da onde que ele veio? Mas se você ficar muito tempo sem cuidar, na hora que você vê o mato está enorme. A planta já está murcha. Ó Senhor, mas se você estiver sempre observando, opa, nasceu um matinho aqui, deixa eu tirar. Ó, nasceu um outro ali, deixa eu tirar. Opa, está nascendo uma plantinha que eu não plantei. Isso aqui é planta de quê? Isso aqui vai dar fruto de quê? Ó Senhor Jesus. Por isso o Senhor está nos incentivando, mostrando para nós um mandamento que é novo, mas também é antigo, que é o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Ó Senhor Jesus. Mas se eu não amo a mim mesmo, a ponto de me manter em comunhão com Deus, de me manter limpo, de me manter puro, de me manter debaixo da luz de Deus, me manter sendo aperfeiçoado no amor, recebendo um amor cada dia mais perfeito, como que eu vou amar o próximo? Ó Senhor Jesus. Né? Eu não posso só dizer que eu me amo querendo conforto nesse mundo. Eu me amo querendo mais de Cristo, querendo mais do Senhor, querendo mais a expressão de Deus. Aí o canal limpo vai fluir a vida de Deus, né, em mim, que é o que? Amor é fruto, o fruto é amor. E aí esse amor vai alcançar as pessoas, vai levar Cristo para as pessoas, como eu falei no início. É um amor que você leva para os irmãos, mas para quê? Para conectar os irmãos com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Para que, se todo mundo estiver conectado a Deus, quando chegar essa comunhão aqui, eles vão compreender, porque estão recebendo a luz de Deus. Se você simplesmente chega e leva a palavra, mas os irmãos não têm conexão, vão achar que essa palavra é qualquer palavra, é qualquer coisa. Ó Senhor Jesus, não é por aí. Mas é realmente a gente amar os irmãos, né, Senhor Jesus. Mas para amar, primeiro tem que ser iluminado. Você tem que perceber que você também erra. E aí, se eu erro, eu tenho que ser tolerante quanto ao erro do outro.
Por isso eu estou mostrando para nós que o amor é que é uma base para se conectar aos irmãos. Porque o amor vem através de eu receber luz, de eu ter experiência com a luz e poder receber o amor de Deus. Muitos vão falar, mas esse negócio de amar é muito difícil. É porque você não está recebendo amor. Se você não está recebendo amor, porque você não está sendo iluminado. Se você não está sendo iluminado, você não está indo diante de Deus. A gente precisa ser iluminado constantemente. Quanto mais contato com a palavra, mais oportunidade. E a gente precisa orar todos os dias, ler a Bíblia, buscar o Senhor. E quando surgir dúvidas, aí vem a comunhão com os irmãos. Mas é uma comunhão para nos conectar a Deus. Agora, se eu já acho que já estou bem, estou tranquilo, não tenho pecado, estou vivendo bem, está tudo tranquilo. Ó Senhor Jesus, ou tem alguma coisa de errado, ou essa é a sua porção. Mas se eu não tenho clareza que essa é a minha porção, opa, então eu preciso diante do Senhor. Como eu compartilhei a respeito do pregador, né? Eu não compreendo a palavra, mas eu gosto de falar de Jesus, isso e aquilo. É a porção que Deus deu para ele. Se ele está sendo fiel, o Senhor vai dar o galardão para ele. Se ele não está sendo, aí é ele e Deus, não dá para a gente julgar. Ó Senhor Jesus, o que a gente precisa é ser iluminado contra cada um de nós. Hoje eu ouço essa palavra, né, e sou suprido de vida, e tenho entendimento da palavra de Deus. Eu ouço essa outra palavra, o pregador lá, o pastor e tal, é uma palavra legal, interessante, rio um pouco, mas não aumenta a minha fé. Mas me leva aí diante do Senhor. Senhor, como que é isso aqui? Por que aquilo ali? Ó Senhor Jesus, a gente vai buscando a resposta diante do Senhor. Para quê? Para a minha vida, né? Para o meu aperfeiçoamento, para eu ser aperfeiçoado na verdade, aperfeiçoado no amor, amadurecer e conseguir levar algo consistente para os irmãos, algo que conecta os irmãos ao Senhor. Que a gente realmente possa ter essa conexão mais forte, mais real com o Senhor, para ter também uma conexão mais forte, mais real com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.